Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. A sala secreta é o nosso encontro semanal, que acontece ao vivo para um grupo exclusivo, tá? Dentro do Zoom, no qual nós discutimos sobre o uso da termografia na área da saúde, as suas aplicações, novos estudos e tudo que engloba essa temática, certo? Acontece todas as segundas, ao 12h30. E caso você não consiga nos acompanhar ao vivo, essa live fica disponível no nosso canal no YouTube, @termosaúde. Caso você ainda não siga o nosso canal, né? Inscreva-se para você ser notificado toda vez que nós disponibilizarmos um novo vídeo. E isso também nos ajuda para que esse conteúdo chegue a mais profissionais e também, por que não, os próprios pacientes, né? Para eles entenderem a aplicabilidade e o uso aí da termografia, certo? Então vamos lá. Hoje, o tema de hoje é, nós vamos falar sobre algo que pode transformar como fisioterapeuta avalia, acompanha e potencializa os seus resultados clínicos, certo? Então, primeiro eu vou para a definição de termografia. Por quê? Porque muitas vezes esse vídeo pode, alguma pessoa leiga que ainda não saiba, né, a definição de termografia, então eu vou recapitular. E é sempre bom também aqui também para quem nos acompanha, né, esse lembrete. Então, o que é a termografia? A termografia, nós utilizamos uma câmera específica que ela capta a radiação que nós emitimos pela pele. E através da diferença da distribuição de temperatura, né, eu consigo associar e avaliar se é uma disfunção. Tá? Então, quando eu realizo a termografia, eu utilizo essa câmera vai captar a radiação que nós emitimos pela pele e vai transformar em dados de temperatura. E um dos principais conceitos na termografia, a primeira coisa que eu avalio, é se eu vejo uma simetria térmica. O que seria uma simetria térmica? A distribuição térmica de um lado comparado com o outro está igual? Tá? Então, a gente parte desse princípio básico. E, claro, né, nós temos também outras avaliações, que é uma correlação de distribuição de temperatura com o que já está descrito na literatura como normal, e também uma distribuição crânio-caudal de temperatura. Tá? Mas, num primeiro momento, nós verificamos se existem assimetrias térmicas. Tá? E qual seria o diferencial da termografia? Antes de mais nada, a termografia faz parte de uma avaliação funcional, tá? Ele não é um exame anatômico, certo? Diferentemente aí de outras técnicas, de outros exames complementares, como o raio-x, eu vou avaliar na maioria das vezes estrutura óssea, né? Eu tenho aí também ultrassom para avaliar tecidos moles, a ressonância. Então, cada uma dessas modalidades tem a sua particularidade, tá? Então, precisa entender o conceito básico da termografia. É um exame funcional, tá? E o diferencial é a termografia não tem contato, não emite radiação, não precisa ter o uso de algum contraste, algo assim. É indolor, totalmente seguro. Você pode realizar desde o bebê até o idoso, independente também se tem uma limitação de locomoção, né, ou uma outra limitação para realizar o exame, não existe contraindicação para a realização do exame de termografia, tá? E, bem, um outro diferencial, visto que aqui o tema de hoje é para o fisioterapeuta, né? O que todo fisioterapeuta precisa saber sobre termografia.
A termografia faz parte das ferramentas de avaliação funcional dentro da fisioterapia desde 8 de julho de 2013. Tá? O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o COFITO, nosso conselho de classe, né, aí, através da resolução número 428, fixa e estabelece o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. E lá nós temos o número, né, do procedimento e a descrição, termometria cutânea. Então, muitas vezes o pessoal fica barrado, vamos dizer assim, na nomenclatura da termografia. Ah, é a termografia infravermelha. Eu coloco lá a termografia infravermelha, fisioterapia, não reconhece, né? Acontece que o nome aí para descrição do exame é termometria cutânea, que é a mensuração da temperatura da pele. E nessa resolução, né, do COFITO, nós temos lá qual o valor mínimo que deve ser cobrado para a realização desse exame, que são 200 CHF. Tá? O CHF, depois você precisa avaliar, verificar, né, qual o valor de cada CHF. Então, esse é o valor mínimo que deveria ser cobrado, mínimo de 200 CHF para a realização do exame de termografia pelo fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta está apto a realizar o exame de termografia, tá? Então, aí reconhecido desde 2013 pelo COFITO. Já consta no rol aí de no referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, tá? E, bem, por que que todo fisioterapeuta deveria conhecer a termografia? Tá? Porque ajuda na avaliação objetiva de alterações térmicas, dentre elas você consegue avaliar processos inflamatórios, circulatórios e músculo-esqueléticos. Tá? E essas assimetrias normalmente estão relacionadas a alguma disfunção. Tá? E também facilita o acompanhamento da evolução clínica e resposta ao tratamento. Isso é o que a gente chama de tratamento termoguiado. Tá? E aí eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Então, auxilia na identificação precoce de processos inflamatórios. Então, a gente sabe que um processo inflamatório agudo, ele vai gerar aquela resposta normalmente, né, de calor, rubor. Então, esse processo inflamatório, ele gera um aumento, né, da temperatura da pele. Processo inflamatório agudo, tá? Claro que a gente também tem que pensar na termografia como um exame funcional e não anatômico, que é isso que o pessoal confunde, tá? Por exemplo, esses dias fizeram uma pergunta aí, um, um grande, vamos dizer assim, um grande canal aí de comunicação, Instagram, se a termografia avaliava lesão muscular. Tem que estar muito claro, lesão muscular. Então, houve um dano estrutural das fibras musculares. A termografia vai avaliar isso? Ela vai servir para avaliar lesão muscular? Não. Tá? Para dar o diagnóstico de lesão muscular? Não. Ela não é um exame anatômico, é um exame funcional. Então, depois que houve o rompimento das fibras, qual a resposta normal fisiológica? Provavelmente vai ter diminuição da temperatura da pele. Mas sobre o músculo? Então, tudo isso depende do tamanho do músculo, se ele é mais superficial, profundo, tá? Então, vai servir para avaliar no diagnóstico de lesão muscular? Não. A termografia, ela auxilia no quê? Na prevenção da lesão. Porque se eu tenho uma sobrecarga músculo-esquelética, normalmente eu tenho um aumento de temperatura da pele. E aí, esse é um dos diferenciais. Isso já está bem difundido na literatura, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos clubes já utilizam termografia no caráter preventivo, prevenção de lesão muscular, principalmente no futebol. Tá? Isso já está bem descrito na literatura. Então, o pessoal tem que tomar um pouquinho do cuidado de como faz essa pergunta. Né? O que, que a termografia auxilia a avaliação? Né? E vale a pena, eu gosto sempre de ressaltar,
É, aquela frase que normalmente a gente ouve, serve para tudo, serve para nada. Não, isso depende de como você faz a pergunta. Então, a termografia auxilia no diagnóstico de lesão muscular? Já lesionou, que você vai usar um ultrassom para confirmar essa lesão, certo? Na termografia, o que você pode usar depois? No monitoramento do seu tratamento. Então, se você, após uma lesão muscular, houve diminuição da temperatura da pele, conforme você trata, você consegue realizar o monitoramento dessa temperatura. Você quer que o quê? Que fique simétrico ao lado contralateral, que está sem essa lesão, tá? E a termografia auxilia na prevenção da lesão muscular. Mas depois que houve a lesão, você não vai usar a termografia para o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico, tá? Então, isso também tem que ficar claro. E a termografia, a sua sensibilidade diagnóstica, a acurácia diagnóstica, ela depende de cada patologia. Então, a gente já sabe que ela tem grande acurácia, por exemplo, em avaliação de ponto gatilho, tá? É bem específico, uma boa acurácia para avaliação de ponto gatilho. Ela tem uma determinada acurácia e especificidade para tendinopatias. Isso também já foi mostrado em alguns artigos. Então, para cada patologia, ela vai ter sua especificidade e sensibilidade diagnóstica, tá? Isso tem que ficar bem claro para o fisioterapeuta, tá bem? Bom, um outro uso para o fisioterapeuta é no monitoramento da reabilitação, independente do tipo de lesão. Acho que esse é um diferencial para o fisioterapeuta, né? Independente da disfunção que ele for tratar, ele monitorar, né, se a sua conduta está no caminho certo. Então, você pode monitorar, né? Então, por exemplo, hoje eu presto consultoria para um ambulatório de dor, que lá, a maioria dos casos são pontos gatilhos, então, após o tratamento, a gente monitora a resposta terapêutica através da termografia, certo? Outra aplicabilidade para o fisioterapeuta é a avaliação de distúrbios circulatórios. Então, tem crescido muito a parte da fisioterapia vascular, né? E aqui um exemplo é pé diabético, tá? Então, você monitorar o tratamento, evitar também o aparecimento de úlceras, a gente já falou bastante disso aqui na sala secreta, isso também pode ser um caminho para o fisioterapeuta, tá? E, obviamente, aí no apoio na análise de sobrecarga e compensações músculo-esqueléticas, tá? Então, eu vou passar aqui algumas áreas da aplicabilidade na fisioterapia. E aí, um outro diferencial para a fisioterapia, tá? Na fisioterapia, né, nós temos aí descrito também pelo nosso conselho que todo fisioterapeuta deveria equiparar pela CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, o seu prontuário deveria conter aí a codificação, qualificação e quantificação pela CIF, tá? E a termografia, nós já temos uma equiparação da tabela térmica de disfunção. Então, a gente consegue o quê? Quantificar, qualificar e codificar através da CIF, uma disfunção térmica. Isso fica bem interessante para o fisioterapeuta. Então, eu sugiro, para quem ainda não conhece CIF, dar uma olhada, tá? Uma das pessoas aí que é referência nesse tema é o Ricardo Wallace das Chagas Lucas. Nós temos aí também sala secreta com ele, tá? Quem estiver nos assistindo depois pode procurar aí nos nossos demais vídeos, mas a importância dessa classificação pela CIF, da disfunção térmica, e também no monitoramento do tratamento, tá? Então, vou reforçar aqui para vocês as principais áreas de aplicabilidade do uso da termografia para o fisioterapeuta, né? Então, o fisioterapeuta pode utilizar na sua avaliação traumato-ortopédica,
o acompanhamento de diversas disfunções, como entorses, fraturas, disfunções ligamentares, tendíneas, dores articulares no geral, tá? Na fisioterapia esportiva, obviamente na prevenção e no monitoramento de lesões, na neurologia, avaliação de padrões térmicos nas diversas alterações neurológicas. Tá? Hoje a gente sabe que quando ocorre uma alteração nervosa, normalmente nós temos uma resposta hiporradiante, ou seja, uma diminuição da temperatura da pele. Na fisioterapia vascular, e aqui é a opinião Franciele, tá? Eu acho que vai ser um oceano azul num futuro breve. E uma coisa também que vale a pena ressaltar é essa aplicabilidade extensa para o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta pode utilizar em qualquer área, seja também, hoje também muito utilizado dentro dos hospitais, aí mais para a parte da enfermagem, depende também da equipe multidisciplinar de cada estabelecimento, mas prevenção de úlceras de pressão, então a termografia já está sendo bem implementada. Então, a aplicabilidade é bem extensa para o fisioterapeuta e também para os demais profissionais da área da saúde, tá? Eu vou trazer também aqui para vocês agora quais os principais efeitos térmicos, né, dependendo aí da terapia aplicada. Então, efeitos térmicos da terapia laser. Então, a fotobiomodulação normalmente causa uma vasodilatação e, obviamente, com isso, um aumento da temperatura da pele. Já o efeito da eletroterapia, os estudos já mostram um aumento de temperatura de 0,35 graus Celsius após a aplicação da eletro, confirmando assim uma maior vascularização local, né, graças ao recrutamento muscular seletivo. E claro, demais técnicas aí como ondas de choque vão causar o aumento da temperatura, né? E uma coisa muito que às vezes me mandam, às vezes o pessoal tá lá aplicando ultrassom, né? No ultrassom a gente sabe, vai ter que passar o gel, e aí faz ultrassom. Quando você passa o gel, você já alterou toda a temperatura da pele. Então, minha dica aqui é, se você vai fazer um ultrassom, sei lá, em ombro, monitora a temperatura das mãos, monitora a temperatura de uma resposta periférica, tá? Então, se você faz na perna, né, verifica a temperatura dos pés, tá? Porque não faz o menor sentido você monitorar ali local de algo que você aplicou, né, sobre a pele. Então, você já tem um viés aí, tá? Então, você aplica, nesse caso do ultrassom, você aplicou o ultrassom, verifica a resposta térmica em 24 horas, tá? Mas é uma resposta imediata, um pouco mais complicada, porque você utiliza o gel ou qualquer outra substância tópica sobre a pele, tá? Agora, sobre o efeito da massagem, tá? Um estudo de revisão, ele estabeleceu um aumento de temperatura de 0,7 graus Celsius, comparado o pré e o pós-tratamento, descrevendo assim que a massagem como uma terapia hipertérmica, devido ao seu efeito vasodilatador de curto prazo. Tá? Então, depende aí da técnica aplicada. Então, um outro exemplo, né? Eu disse para vocês que no ponto gatilho tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico. Nós vemos um aumento da temperatura da pele, tá? Mas lá no músculo, dentro do músculo, a temperatura está mais baixa. Esse reflexo na pele é um aumento de temperatura. E quando você trata, obviamente vai ocorrer no efeito imediato, quando se aplica a agulha, uma vasodilatação, mas depois, um efeito mais tardio aí, depois de algumas horas, diminuição da temperatura, tá? Bem, agora nós vamos também para algumas limitações, né, e pontos de atenção do uso da termografia. A termografia não é um diagnóstico isolado, ela serve como um apoio diagnóstico, tá? Deve sempre
estar associada à avaliação clínica, tá? Isso acontece muito, o pessoal acha que na termografia as pessoas vão adivinhar o diagnóstico, adivinhar o que a pessoa tem pela termografia, e não funciona bem assim. A termografia tem que vir acompanhado de história clínica. Isso é muito importante. Claro que hoje já está bem descrito na literatura alguns padrões térmicos. Então, a gente, quando visualiza uma imagem térmica, né, se eu treino meu olhar para aquela disfunção, eu já sei. Então, o primeiro caminho que eu disse para vocês é a simetria. Mas eu já tenho padrões térmicos de algumas disfunções, de algumas patologias. Então, quando eu faço análise, né, normalmente já correlaciono com a probabilidade de uma determinada disfunção, mas eu tenho que acompanhar, está associada aí à história clínica do paciente, tá? O pessoal tem que ter entendimento da influência dos fatores externos na termografia. Então, a temperatura do ambiente. Então, é fundamental você monitorar a temperatura do ambiente, tá? Esses dias pediram para eu fazer a avaliação de um pós-operatório imediato e depois foi realizada a avaliação na casa do paciente. Totalmente enviesado. Falei, nem vou continuar isso aqui. Não foi verificado qual a temperatura que estava na casa do paciente. Então, isso já é um erro. Por isso que eu falo para os profissionais que vão utilizar a termografia. Tenham o seu termômetro de bolso. Então, chegou nesse ambiente, monitore a temperatura, porque isso vai influenciar totalmente a temperatura da pele, tá? O preparo inadequado do paciente. Claro que a gente sabe que tem certas circunstâncias que você não vai conseguir fazer um preparo adequado, mas você tem que saber que essa termografia de guerra, que a gente chama, né? Termografia de guerra, ou a termografia feita no leito, que às vezes você não tem o melhor ambiente, o ambiente mais adequado para a realização, mas é o que tem, né? Você tem que saber que isso é um viés, tá? E, obviamente, a importância de seguir protocolos padronizados de captura de imagem. A gente sempre fala isso. Então, você tem uma técnica correta de captura, a angulação da câmera, como posicionar a câmera, como posicionar o paciente, enfim. E isso para o fisioterapeuta também é uma outra dica. Quando a gente fala de tratamento termoguiado, né, eu sempre falo, dentro da clínica do fisioterapeuta que trabalha com termografia, a câmera tem que estar ligada o tempo todo. O paciente chegou, por mais que ele não faça, às vezes, o preparo adequado, nada te impede de você monitorar, né, como está aquela disfunção, avaliar a resposta do tratamento toda vez que esse paciente chega ao seu consultório, tá? E, bem, trouxe aqui também para vocês sobre o futuro da termografia na físio, né? Então, esse é um caminho sem volta, a integração com a inteligência artificial para análises cada vez mais automatizadas, né? O uso crescente aí na prevenção. Então, não só, eu não digo só prevenção de lesões musculares, que é o que tem mais difundido, né? Mas hoje o uso crescente da termografia para monitorar fadiga, fadiga central e periférica, tá? E também na prevenção, hoje a gente já sabe, tem estudos que correlacionam a temperatura da face com doenças crônicas, com envelhecimento, longevidade, tá? E isso eu acredito que seja o futuro do uso da termografia na fisioterapia, tá? E claro, não o futuro, né, mas o presente é esse monitoramento do tratamento e você alterar a conduta caso o seu paciente não responda ao tratamento aí estipulado, tá? Então, pessoal, acho que para hoje seria isso, né? Importante ter em mente o que é a termografia, saber que dentro da resolução do nosso COFITO chama-se termometria cutânea, tá? Porque todo fisioterapeuta deve conhecer e deve conhecer também as suas limitações para não fazer a pergunta errada. Então, a termografia vai auxiliar no diagnóstico da lesão muscular? Não, tá? Entender as aplicações práticas na físio e também suas limitações. E, óbvio, né, entender esse futuro promissor do uso da termografia aí pelos profissionais da área da saúde, tá? Então, pessoal, por hoje
É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, eu vou responder, tá? E gostaria de ressaltar aqui para vocês que estão abertas as inscrições para o nosso congresso, Congresso Thermo Connection 2025. Então, quem tiver interesse em se inscrever nesse congresso online, ao vivo, no dia 4 de outubro, que é um sábado, tá? Claro, quem não conseguir nos acompanhar ao vivo, tá, vai ter um período de acesso aí, tá? Então, nós já convidamos diversos convidados, né? Que vai falar desde o uso da termografia no recovery, nós temos aí no acompanhamento da aplicação do laser, a termografia, e um dos diferenciais desse congresso vai ser o tema termografia e lipedema. Nós vamos trazer uma mesa redonda com diversos convidados especiais sobre essa temática. Então, quem tiver já interesse em se inscrever, www.congressodetermografia.com.br, tá bem? Então, é isso. Vou ver só se o pessoal mandou alguma coisa. Eu que agradeço aqui a atenção e presença de vocês ao vivo, tá bem? Lembrando que a nossa sala secreta acontece todas as segundas, ao 12h30. Muito obrigada e até breve.